Existe um lugar na savana africana onde o tempo parece parar. O vento não tem pressa ali. A terra vermelha guarda coisas que nenhuma palavra, em nenhum idioma, consegue descrever completamente. No meio dessa vastidão, um bando de elefantes atravessa a planície em silêncio. Como sempre fizeram, naquela mesma rota, seguindo marcadores invisíveis que só eles conseguem identificar com precisão. À frente de todos, ela, a mais velha do bando, conhece cada rio seco e cada perigo daquela terra como ninguém mais do grupo jamais conhecerá tão profundamente. Ela é chamada de matriarca. Mas esse título não começa a descrever o que ela representa para cada um dos animais que a seguem há décadas sem questionar. Por décadas ela guiou o bando por secas, predadores e territórios hostis. Sabia onde havia água quando não havia mais nada em volta. Na savana, isso é literalmente tudo. Naquele dia, os outros perceberam a mudança antes mesmo de ela parar. Elefantes detectam variações no comportamento do grupo com uma precisão que continua desconcertando pesquisadores ao redor do mundo. A matriarca havia desacelerado, os passos ainda firmes, mas com um peso diferente neles. Quem convive de perto com elefantes por tempo suficiente reconhece essa diferença sem precisar de explicação. Ela começou a se separar do grupo. Não muito. Apenas o suficiente para que cada membro do bando entendesse que algo havia mudado profundamente dentro dela naquele dia. Uma elefante jovem deu um passo na direção dela. Uma das mais velhas a deteve com um toque suave de tromba. Sem som, sem confronto. Apenas o gesto necessário. Havia um protocolo que nenhum ser humano ensinou a esses animais. Nenhum elefante mais velho precisou dar instruções. Eles simplesmente sabiam exatamente o que deveria acontecer ali naquele momento. Ela caminhou em direção a um lugar que nenhum outro membro do bando havia visitado recentemente. Mas ela conhecia aquele cheiro antigo. E aquela terra vermelha que nunca muda. Era o lugar onde sua mãe havia morrido, e a mãe de sua mãe muito antes dela. Um cemitério que só os elefantes conseguem encontrar com essa precisão toda. Os elefantes reconhecem os ossos de seus mortos quando os encontram. Param diante deles, tocam com a ponta da tromba, ficam em silêncio por horas. Isso está amplamente documentado. Ela ficou ali por horas, completamente imóvel, mas presente de um jeito difícil de ignorar e ainda mais difícil de explicar a quem não estava ali para ver. No amanhecer seguinte, ela fez algo que pesquisadores de campo costumam descrever com dificuldade quando são obrigados a colocar o que viram dentro de um relatório científico. Ela voltou em direção ao bando. O passo lento, mas a direção completamente clara. Como quem ainda tem algo importante e necessário a concluir antes que o tempo disponível acabe. O bando assentiu antes de conseguir vê-la. As trombas se ergueram, as orelhas se abriram. Elefantes percebem vibrações no solo a quilômetros do ponto onde elas se originam. Quando ela chegou perto, o bando não avançou em massa. Cada um esperou a sua vez. Como se houvesse uma ordem clara que ninguém precisou dar em voz alta. A filha mais velha foi a primeira. Encostou a testa na testa da mãe e ficaram assim por vários minutos, completamente imóveis, sem se afastar nenhuma das duas. Os filhotes se aproximaram sem entender completamente o que estava acontecendo ao seu redor, mas ficaram quietos de um jeito que filhotes raramente ficam por tanto tempo seguido. Um macho jovem ficou à distância o tempo todo. Nunca se aproximou demais, mas também nunca foi embora. Ficou ali, observando aquela cena em silêncio, sem se mover. Ela deixou cada um chegar, tocar e ficar ao seu lado pelo tempo que precisasse, sem pressa, sem recuar. Como se esse tempo fosse um presente que ela ainda podia oferecer. Os elefantes se comunicam por infrassons que viajam pelo solo. O ouvido humano não detecta essas frequências.
O que estava sendo dito entre eles naquele momento ficou entre eles. À tarde, ela parou de comer. Sem sinal visível de dor, sem agitação nenhuma. Apenas parou, como quem decide que já chegou onde precisava chegar e que isso é suficiente. Sem que ninguém desse uma ordem sequer, o bando começou a se organizar ao redor dela. Formaram um círculo firme e compacto. E ficaram ali, parados, esperando junto com ela. O sol foi descendo, as sombras foram crescendo ao redor do grupo, e a matriarca permaneceu de pé por muito mais tempo do que qualquer observador presente poderia esperar. Quando ela finalmente se deitou sobre a terra vermelha, o silêncio que tomou aquele lugar era de um tipo que nenhum dos animais presentes havia experimentado antes naquela savana. Os elefantes ao redor se aproximaram um pouco mais. Alguns encostaram as trombas no seu corpo com delicadeza surpreendente. Outros simplesmente ficaram perto. A presença já era o suficiente. A noite chegou sobre a savana e as estrelas foram aparecendo uma a uma no céu escuro. O bando não se moveu de onde estava. Ficou ali, junto. Nas primeiras horas da manhã seguinte, ela partiu, sem som, sem resistência. Da mesma forma silenciosa e digna com que havia vivido cada um dos seus dias ali. O que aconteceu em seguida está registrado por pesquisadores de campo em diferentes regiões da África. A explicação científica completa para esse comportamento específico ainda não existe. Um por um, os membros do bando tocaram o corpo dela, com as trombas, com as testas, com uma delicadeza que o porte físico desses animais jamais deixaria supor. Os mais jovens ficaram por último. Não entendiam completamente o que havia acontecido ao redor deles, mas tremiam de um jeito que definitivamente não tinha nada a ver com frio. O que aconteceu a seguir raramente é registrado por pesquisadores em campo. Eles começaram a cobrir o corpo dela com terra e galhos, devagar, em silêncio absoluto. Esse comportamento não tem função óbvia do ponto de vista da sobrevivência do bando. Ele existe porque os elefantes lembram dos seus mortos e fazem algo concreto e visível com isso. Ficaram ali por 2 dias inteiros, se revezando na vigília. Alguns saíam para buscar água e voltavam. Nenhum membro do bando abandonou aquele lugar antes do momento certo. A história não termina com a morte dela. Os elefantes mantêm uma relação com seus mortos que vai muito além do que a memória convencional seria capaz de explicar. Meses depois, o bando passou novamente por aquele mesmo ponto da savana. Parou sem razão aparente. Ficou ali alguns minutos em silêncio completo, depois retomou o caminho normalmente. Anos depois, os filhotes que haviam presenciado aquela despedida já eram adultos. E eles também paravam naquele mesmo lugar, sem que ninguém tivesse ensinado a fazer isso nenhuma vez. A ciência já documentou esse comportamento em vários bandos diferentes ao longo de décadas de observação sistemática. Os elefantes não precisam de nome para o que fazem, apenas fazem. Nenhum outro animal foi documentado retornando aos restos dos seus mortos ao longo de gerações sucessivas e distintas, exceto os elefantes. E à sua maneira, nós também. Onde termina a memória e onde começa o luto, os elefantes parecem não fazer essa distinção. Para eles, lembrar e sentir a ausência parecem ser exatamente a mesma coisa. Há algo nessa espécie que complica consideravelmente tudo que a ciência acreditava saber sobre o que significa ter consciência de si mesmo dentro do reino animal neste planeta. Eles choram, provavelmente não da forma exata que entendemos, mas sentem a ausência de quem partiu, e o comportamento visível de todo o bando muda profundamente por causa disso. Um dia, o bando simplesmente retoma o caminho pela savana. A vida aqui não para por ninguém, e a matriarca, mais do que qualquer outro, sabia disso desde sempre. A nova líder vai à frente agora. Uma das filhas, que passou anos inteiros observando cada decisão da mãe,
antes de chegar o momento de precisar tomar as suas próprias. A savana guarda seus mortos de um jeito que nenhum monumento construído por mãos humanas consegue imitar. Não no mármore, não na pedra, no comportamento vivo dos que ficaram. Se você chegou até aqui, já sabe, elefantes voltam aos seus mortos, lembram quem eles foram e sentem a ausência de cada um. Isso não é metáfora nenhuma. E se tudo isso não muda nada na forma como você enxerga esses animais e o mundo ao redor, talvez valha mesmo a pena assistir de novo, com mais calma. O dia em que o elefante voltou para se despedir não foi uma exceção rara na natureza. É o que acontece. A savana só raramente deixa a gente estar ali para ver. Se inscreva no canal. Tchau.